Qual alimento pode te deixar mais sereno ou talvez mais disposto? Qual pode te ajudar a emagrecer? Tudo isso agora, no nosso quadro Cuide-se. E quem vai nos ajudar? A nutricionista Carolina Chaveiro Silva, que já está ao vivo conosco. Tudo bem, Carolina? Boa tarde, tudo bom? É um prazer estar aqui e poder esclarecer as dúvidas de vocês. E principalmente nesse dia bem frio que estamos enfrentando hoje, que dificuldade em sair da coberta, né? E daí, o que fazer? Qual o alimento ideal para conseguir trabalhar logo bem cedo? Café? O café é um dos principais alimentos, Luciana, que podem favorecer, sim, esse acordar, né? O corpo ele já tem realmente um mecanismo de aumento do cortisol pela manhã, mas o café ele potencializa devido à cafeína. Temos também a taurina, que é um dos compostos presentes em alguns energéticos, que também potencializa esse acordar para potencializar ainda mais a questão do cortisol. Guaraná em pó? O Guaraná em pó, ele é bom, mas dependendo de alguns casos, a pessoa ela tem que ter um pouquinho de cuidado, principalmente para quem tem uma pressão alta ou alguma dislipidemia. No caso, o que é? Um colesterol alterado, triglicérides também alterado. Então, o Guaraná em pó é bom a gente deixar e ficar um pouco de olho. A alimentação ideal para a gente ter disposição durante todo o dia. A gente fala que é uma alimentação bem regulada. Não há necessidade de ser uma alimentação à base de 3 em 3 horas, mas tem que ter alimentos que te favoreçam e dê energia, como, por exemplo, o carboidrato. Não é ideal pessoas tirarem o carboidrato ao longo do dia inteiro, porque essa falta de carboidrato pode minimizar essa energia. Então, colocar um café da manhã repleto com a cafeína ou algum chá através de chá verde, chá de ervas finas também é muito importante, um chá de hortelã, chá de canela, chá de gengibre, com uma proteína, ovo, queijo, iogurte, além do carboidrato. Então, iniciar o dia já com esses alimentos fazem você ter uma energia mais ao longo do dia. Aí, no caso, é o pão, mas eu ingerindo no café da manhã, devo evitar o carboidrato no almoço, no jantar ou não? Aí vai depender muito, Luciana, da questão do objetivo do indivíduo, né? Se a pessoa ela tem o objetivo de emagrecimento, é bom a gente quantificar esse carboidrato ao longo do dia, né? Através da alimentação. Se ela já quer uma hipertrofia ou aumentar um pouquinho o peso, esse carboidrato pode ser sim incluído no café da manhã, almoço, jantar e em alguns lanches intermediários. E aí nós estamos falando não só do pão, como também do arroz, da batata doce, mandioca, seria isso? Isso, macarrão, as próprias frutas. Algumas pessoas falam, eu vou ingerir fruta no intuito de emagrecer. Só que as frutas nós temos que tomar muito cuidado, porque a maioria delas tem uma quantidade significativa de carboidrato. Telespectadora Ivone, eu gostaria de saber quais alimentos posso ingerir para baixar a ferritina. Principalmente diminuir a quantidade de carne vermelha ao longo do dia. Lógico que essa carne a gente tem que ter um pouquinho de cuidado para não abaixar e dar uma anemia. Então tem que ter um cálculo para a quantidade exata que ela deveria ingerir. E para aqueles que precisam aumentar a ferritina, né, Lucília? Aí no caso a gente já tem que incluir um pouquinho mais da carne vermelha. E outro ponto muito importante são as verduras, os legumes, as folhagens verdes escuras também aumentam essa ferritina. Fígado de vaca é bom? É excelente. A quantidade de ferro no fígado de vaca é bem maior em qualquer outro ingrediente. Olha só, o Vitor de Anápolis tem epilepsia, me alimento muito mal. Queria saber qual a alimentação ideal para me ajudar, já que tomo remédios fortes. Aí é onde que realmente tem que ter essa alimentação bem balanceada e evitar alimentos que são mais termogênicos, que deixam você mais agitado. Então, evitar sim a cafeína, colocar alimentos que são precursores, ou seja, formam a dopamina e a serotonina, como por exemplo, banana, aveia, são alimentos muito bons. Essa não é para Luciana. Gosto muito de chocolate, queria saber se chocolate pode fazer mal para o corpo se comer em grande quantidade. Tudo ingerido em alta quantidade pode sim trazer prejuízos ao corpo. E o chocolate é realmente esse alimento que tem que ser quantificado. Não, mas me ajuda. Quantificado de que forma? Quantos quadradinhos por dia? De preferência, eu sei que o amargo é menos mal, né? Isso, o amargo ele acaba sendo uma das melhores opções, então acima de 50% de cacau. Evitar aqueles brancos, né? Porque a quantidade de manteiga do cacau é maior, então ele é bem mais calórico. E depois do almoço e depois
depois do jantar, que a gente considera grandes refeições, é o melhor horário para ingerir esse chocolate. Lembrando que numa barra que ela completa, pode ingerir até 3 quadradinhos ou se não um bombom. Então é uma quantidade significativa se for ingerir todos os dias. Não para quem é chocolatra, mas vamos firmes. Existe algum alimento que melhora o humor e bem-estar? Aqueles alimentos que podem melhorar o humor e bem-estar, eu já falei um pouquinho anteriormente, né? São esses alimentos que liberam o triptofano para melhorar a serotonina. Como, por exemplo, castanhas, farelo de aveia, banana, são alimentos excelentes para essa melhora do humor e bem-estar. Lógico que a gente também tem que ter um sono muito regulado para controlar esses hormônios corporais. E deixamos por último o que mais nos interessa. Emagrecer. Uma dica rápida e saudável, claro, para que as pessoas possam emagrecer com saúde. Primeira coisa que tem que fazer é lembrar que no emagrecimento não há necessidade de cortar toda a alimentação ou fazer jejum. A gente tem que ver o que realmente incorpora, o que adequa a cada paciente. Uma das melhores dicas é realmente você comer de 3 em 3 horas, ou se não, pelo menos 4 refeições ao longo do dia e não ficar muito tempo em jejum, como, por exemplo, almoçar e depois só jantar. O interessante é fazer um lanche intermediário para você não sentir tanta fome. Alimentos milagrosos nós não temos, né? Agora existem alimentos que podem favorecer o emagrecimento, como chá verde, a própria cafeína que a gente citou pela manhã, não retirar totalmente o carboidrato e aumentar a quantidade de proteínas ao longo do dia para dar mais saciedade. Ovo, queijo, iogurte, as castanhas também são importantes, castanhas do Pará, amendoim, oleaginosas em geral, são algumas dicas que a gente pode diminuir aí a fome e aumentar a saciedade para o emagrecimento. Então pronto, vamos seguir a risca, né, Lucia? Exatamente. Carolina Chaveiro Silva, nutricionista, que nos ajudou hoje com o nosso quadro Cuide-se. Muito obrigada pelas dicas, um grande abraço. Obrigada e até mais.